Como podemos melhorar a acessibilidade nas cidades? As pessoas fazem de Curitiba a cidade das ideias. Por isso, convidamos João Pedro Novochadlo para nos mostrar como a tecnologia pode ser uma ótima ferramenta de inclusão social. Aqui no Jogo das Ideias. Bom, tecnologia. Fico feliz com essa palavra, afinal de contas eu sou tecnologista, né? Trabalho com essa área e assim, muitas pessoas enxergam a tecnologia como às vezes o ponto final de tudo. A gente precisa desenvolver soluções e essas soluções tecnológicas elas têm que chegar num determinado lugar, como se fosse o ponto final de tudo, a tecnologia fosse resolver todos os problemas, mas para nós é muito claro que a tecnologia é uma das ferramentas que solucionam esses problemas, porque nem tudo precisa ser resolvido por meio da tecnologia, e para nós é muito claro que o que a gente faz, a tecnologia é um caminho para a gente chegar na inclusão social. Mas os pés que percorrem esse caminho somos nós, somos os seres humanos. Então a tecnologia nada mais é do que um caminho para a gente alcançar alguma coisa, mas mais importante do que o caminho são os pés que percorrem esse caminho. Há uns 4 ou 5 anos atrás eu fiz trabalho voluntário num instituto que atendia pessoas com deficiência visual aqui em Curitiba, e eu tinha identificado um problema que eles enfrentavam, que era na hora de pegar ônibus. Isso é uma coisa que para muitas pessoas é muito simples, mas para uma pessoa com deficiência visual não é tanto. Então hoje a gente tem um aplicativo gratuito para o usuário, que ele baixa no celular dele, e a gente também tem um trabalho de instalar alguns dispositivos em alguns pontos de interesse. Esses dispositivos eles emitem um sinal via Bluetooth, e quando o usuário está com o aplicativo ligado, ele recebe esse sinal via Bluetooth e recebe uma orientação por áudio. Então se a gente instala num ônibus um dispositivo como esse, quando ele se aproxima do usuário, o usuário recebe uma informação a respeito da linha. E esse dispositivo a gente acabou entendendo que daria para instalar em shoppings, museus para trazer descritivo de obras, brinquedos para contar histórias para crianças. Então foi a maneira que a gente encontrou de exercer a cidadania, foi desenvolvendo uma coisa como essa, e que hoje felizmente a gente está conseguindo nosso espaço e promover a inclusão social através dele. Ao longo de alguns anos, o Tim Ferriss fez alguns podcasts, algumas entrevistas, algumas matérias, enfim. E lá ele conheceu muitas pessoas. Então, nesse livro, a gente tem desde Arnold Schwarzenegger até médicos renomados. E o objetivo desse livro, na verdade, é mostrar como que essas pessoas, de alguma forma, melhoraram suas performances através, de meditação, estudos, rotinas matinais, enfim. E ele é muito legal por causa disso, porque ele traz a história dessas pessoas, ele faz um apanhado de como essas pessoas conquistaram e o que elas conquistaram, mas também ele mostra de alguma forma os segredos, ou pelo menos quais foram as ferramentas que elas utilizaram para chegar onde elas chegaram. E é claro que a gente entende que nem tudo funciona para todo mundo, mas quando você tem aí um universo amostral de vários exemplos, de várias pessoas, de vários caminhos para alcançar objetivos, a gente acaba até expandindo um pouco a nossa maneira de pensar. E a gente acaba amostralmente também testando e identificando o que funciona para nós. Então algumas coisas que eu identifiquei nesse livro, histórias e até mesmo rotinas diárias, eu acabei aplicando na minha vida e acabou fazendo bastante sentido. São coisas tão banais como, por exemplo, você ficar 3 minutos do seu dia refletindo e pensando em coisas boas e jogando essas coisas boas para fora, escrevendo elas. São coisas que muitas pessoas acham que não funcionam. E talvez não funcione para todas, mas para mim funcionou. Então é um livro que me inspira principalmente pelo fato de ter histórias reais e de práticas reais de pessoas que eu admiro. Se eu pudesse definir Curitiba de alguma forma, eu utilizaria a palavra oportunidade, porque a gente vive num ecossistema, num espaço, numa cidade onde existem muitas oportunidades, e mais do que as oportunidades existirem, existem pessoas dispostas a criarem elas para você ou te ajudarem a conquistar essas oportunidades. Eu falo isso porque, como a gente trabalha com tecnologia, muitas vezes a gente tem um grande trabalho de convencimento, principalmente frente ao poder público, de que o que a gente está fazendo é importante. E se eu estivesse em outra cidade, em uma outra capital, ou até mesmo fora do país, possivelmente eu ia estar num ambiente muito mais predatório, com gestores ou pessoas em um ecossistema até mais fechado. Então a gente está aí vivendo um momento muito bom. Então Curitiba para mim é uma terra de oportunidade, porque certamente se eu estivesse fazendo a mesma coisa fora do país ou fora daqui, eu estaria tendo muito mais dificuldade. Bom, se eu pudesse deixar uma dica aí para um jovem empreendedor, alguém que quer começar a empreender, a primeira dica que eu daria, e talvez a mais importante, seria
não ter pressa. Às vezes parece que está tudo dando errado, e às vezes a gente tem pressa para alcançar o sucesso, mas muitas vezes a gente precisa de fato esperar e trabalhar com zelo, entender a situação que você está vivendo, trabalhar com as oportunidades, mas não atropelar nenhum tipo de processo, porque o processo não é sobre você já chegar ao sucesso, não é isso que é importante. É o caminho até chegar ao sucesso que é o mais importante, isso que é o mais legal. Então viver um passo de cada vez, que é o caminho que importa e não necessariamente o destino final.